Na sua opinião, o que é a educação inclusiva? Educação inclusiva na verdade, tem alguns estudos que dizem, né, que falam um pouco sobre educação inclusiva, seria incluir alguém no espaço, né, naquele ambiente, pensando em realmente fazer com que aquela pessoa seja parte daquela sala de aula, daquele espaço, enfim, né? Para mim é um pouco além disso, né? Não é, geralmente as pessoas pensam em educação inclusiva com pessoas que têm deficiência, mas não se limita só a isso, porque nós somos pessoas com limitações. Então a educação inclusiva vai um pouco além do que se pensa. Você já trabalhou em salas inclusivas ou com alunos inclusos? Já trabalhei com uma turma, na verdade ela era toda inclusiva, né? A gente trabalhava com cadeirantes, pessoas com deficiências mentais, né? Pessoa com paralisia cerebral e alguns idosos que já têm uma dificuldade de aprendizagem. Então era uma sala totalmente inclusiva, não tinham alunos assim, digamos que não fossem com necessidades especiais. Você sentiu alguma dificuldade de comunicação com o aluno incluso? Senti muita dificuldade no início. Não é fácil trabalhar com uma diversidade dessa, pensando que eu tinha na época alunos com deficiência mental. Eles têm um outro ritmo, é totalmente diferente. O aprendizado deles não é no mesmo tempo que o nosso. Principalmente de um para outro, eu tinha 3 alunos, citando mais esse exemplo que eu acho mais complexo. Cada um tinha um tipo de deficiência mental e um tempo, né? Tinha o que conseguia assimilar um pouco melhor, que repetia, mas repetia. Tinha um com uma deficiência mental um pouco mais leve e o outro que simplesmente copiava. Ele não conseguia aprender nada, né? Reproduzir, enfim. Paralisia cerebral é muito mais complexo porque parte sim também da questão motora, né? Então a dificuldade dessa pessoa era também escrever, também registrar. Então foi bem complicado. Além disso, como eu falei antes, a educação inclusiva ela vai muito além de só deficiência. Ela vai nas dificuldades que a gente tem de acordo com várias situações, né? Por exemplo, os idosos. Eles demoraram quanto tempo para estudar? Não tinham estudo, enfim, né? Então era difícil também de lidar. E eles queriam atenção, né? Então, além daquelas pessoas com deficiência intelectual, eu tinha os idosos para dar atenção também. Então, foi uma experiência bem desafiadora. O que atrapalha o bom desempenho do professor em salas inclusivas? Eu acredito que as pessoas, os professores em geral, não estão preparados. Mas eu digo não estão preparados e não é culpa de ninguém, né? Eu acredito que as pessoas elas se apavoram um pouquinho com essas adversidades, né? E elas não conseguem planejar de uma forma que consiga realmente incluir. Nesse caso, quando eu trabalhei, eram todos com aquelas necessidades especiais. Mas em uma sala de aula que você tem é mais difícil ainda, porque você tem que dar conta daqueles 30, por exemplo, e aquele com essa dificuldade. Como você fazer isso? Os professores não estão preparados para isso, né? Na universidade e na faculdade você não aprende como lidar na prática, você aprende muito a teoria. No teu estágio, tu vai fazer estágio no local normal. Você não vai lá numa sala específica de recursos, enfim, para conseguir trabalhar com aquelas pessoas, né? Então, isso eu acho que a maior dificuldade é a preparação do professor mesmo, para atender. E os alunos comuns aceitaram o aluno incluso sem rejeição ou preconceito? Já trabalhei também com uma turma de 3º ano que a gente tinha um aluno com dislexia, né? E uma aluna também ela tinha algumas dificuldades, a gente não conseguiu diagnosticar na época, né? Eles aceitam, enfim, só que eles sempre estão à frente deles e eles se sentem um pouco em desvantagem, né?
Então, não que eles fiquem apontando, eu acho que cada vez mais as próprias crianças, elas estão aceitando. Só que aceitar não significa ajudar a incluir. Então, isso ainda está um pouco difícil nas escolas. E, em sua opinião, os alunos comuns têm dificuldade de relacionamento com o aluno incluso? Pelo que eu acompanhei, pelas minhas experiências, eu acredito que não. Eu acredito que cada vez mais eles estão conseguindo inserir eles, né? Estão conseguindo se colocar um pouco no lugar deles. Eu acho que de repente a mídia ajuda um pouco, né? Enfim, né? Eu acho que é diferente. Essa questão já evoluiu pensando no que a gente tinha no passado, né? Que realmente era apontado, né? Hoje a gente tem mais um certo cuidado, né, com as pessoas com deficiência e consegue se colocar no lugar delas. Você utiliza algum recurso didático pedagógico específico para integrar o aluno incluso com os alunos comuns? Eu não trabalhei especificamente nesse formato, mas eu sempre tive que adequar algumas coisas, né? Eu gostava muito de utilizar jogos em sala de aula, né? Utilizar materiais assim mais básicos que eu conseguisse fazer com que o aluno normal, se é essa palavra, conseguisse entender, mas que aquele aluno com dificuldades também conseguisse, né? De novo eu falo que inclusão não é só incluir o deficiente, é incluir aquele que tem dificuldade de repente em aprender ouvindo, tem dificuldade de aprender, né, se não for pegando algo, né? Então a gente tem diferentes situações em sala de aula e a gente precisa observar isso cada vez mais, né? E para esse trabalho, você recebeu alguma orientação da escola no sentido de se preparar para trabalhar com aluno incluso? Não. Na época que eu trabalhei, estou falando, né, na época de rede pública, estadual, não recebi nenhuma orientação. O que eu recebi foi um diagnóstico da turma, né? Então eu tive que começar a trabalhar com a turma e ir identificando, né? Então nas primeiras semanas que eu trabalhei com essa turma específica com deficientes, enfim, eu fui observando cada um, como era o ritmo deles. O professor mesmo tem que fazer esse diagnóstico e entender como ele vai trabalhar. Então, assim, é algo que não tem uma fórmula certa, não tem uma receita pronta. Não adianta você ir lá e baixar um plano de aula, enfim, dizer assim, não, vamos seguir aqui. Não, você primeiro precisa observar a tua turma. Porque cada turma, cada tipo de deficiência é algo que você vai ter que fazer de uma forma diferente. Então, não tem uma receita pronta para isso, né? E, em sua opinião, a prática da sala inclusiva contribui positivamente para a formação social dos alunos? Com certeza, a gente não pode isolar aquele aluno, né? Vamos colocar todos lá numa sala porque todos têm deficiência ou não vamos aceitar aqui nessa sala porque a gente não tem como atender. Isso não existe mais. A gente não pode pensar assim. Por quê? Porque é o que eu falei antes, né? Como que a gente vai fazer com que ele vá para o mercado de trabalho, com que ele vá evoluir se a gente pegar e isolar ele? Principalmente de relacionamento com os outros, com as outras pessoas, né? Com outras crianças, com outros adultos, enfim, com quem for. A gente precisa fazer com que ele esteja realmente incluído, não só inserido. Não adianta também a gente deixar lá na sala de aula, colocar uma segunda prof, por exemplo, e deixar ela fazer por ele. Isso não é inclusão. Isso é só inserir ele e deixar ali como um número que a gente esteja atendendo, né? Então, assim, é um tema bem complexo, né? É algo que vai além do que a gente pensa, né, nos padrões.